Estávamos todos preocupados e orando porque sabíamos que isso estava ligado a meu pai e à campanha que Hayek havia feito. Considerando o que já havia acontecido com o irmão de Baji, enviamos muitas cartas às autoridades do governo. Nelas, nós questionamos se Hayek havia sido levado em custódia por oficiais da polícia secreta. Nós pensávamos que talvez ele pudesse ter sido levado para ser interrogado. Dia após dia, sem nenhuma notícia, estávamos cada vez mais preocupados, mas não tínhamos perdido as esperanças e aguardávamos por seu retorno a qualquer instante. Eu ligava para minha casa uma vez por hora. A notícia que eu queria era de que meu pai já tinha voltado. Eu me lembro que trabalhamos sem parar cerca de 20 horas por dia, ligando para todos os nossos contatos e contando que Hayek estava desaparecido e discutindo o quanto esta situação era perigosa. O corpo de toda a igreja se moveu com unidade. Nós entramos em contato com todas as autoridades e com todas as instâncias do governo, com o gabinete do presidente, com o líder do Supremo e com o patriarcado armênio, e com os necrotérios para ver se o achávamos. Os escritórios oficiais negaram saber de qualquer coisa. 11 dias depois, a família foi chamada pela polícia ao necrotério. Quando eu entrei no necrotério, eles me deram um álbum. Folhei as páginas uma por uma. Todas elas continham fotos de mortos e eles estavam com rostos queimados e muito machucados. Também havia pedaços de corpos. Foi uma imagem terrível de se ver. Depois de ver tudo aquilo, fiquei aliviado. Eu fiquei realmente muito feliz por não ter encontrado a foto do meu pai ali naquele álbum. Quando estavam me levando para sair dali, disseram que havia mais uma foto que eu deveria ver. Quando eles colocaram a foto na mesa, eu reconheci os olhos que por toda a minha vida me olharam com amor. E embora o seu rosto estivesse coberto de sangue, não foi difícil de reconhecer que era o meu pai que estava ali naquela imagem forte. Que momento terrível foi aquele. Então, naquele momento, tanto o irmão Edward e o filho de Hayek, Joseph, começaram a chorar. Quanto a nós, não sabíamos como contar a Takushi o que havia acontecido. Ela estava esperando a volta de Hayek minuto a minuto nos 11 dias em que ele estava desaparecido. Eu me lembro que quando cheguei em casa, eu ia subindo as escadas enquanto pensava no meu irmão mais novo, de apenas 10 anos de idade. Como ele iria poder viver sem um pai, sendo um garoto tão novo? Quando ele chegou, eu estava no meu quarto, corri até Joseph e todos nós começamos a nos abraçar. Quando vimos os olhos vermelhos e cheios de lágrimas de Joseph, pudemos imaginar o que havia acontecido. Quando vimos, ficamos realmente chocados, não queríamos acreditar no que estava acontecendo conosco. Não podia imaginar como que nossa família, que era tão feliz, iria ser dali em diante. Hayek diz que, se quisessem tirar sua vida, estaria pronto para isso. Mas a única condição é que não morreria calado. Nós dizemos, boa noite, Hayek. Nós nos veremos pela manhã.
Aos olhos de Deus, os dois mundos são próximos. É como levar você até a sala do lado. Assim, os santos que acreditam nisso percebem que não há nada demais em se enfrentar à morte. E se tivesse a chance de viver de novo, ele teria feito tudo para dar a vida por Jesus, de modo que todos pudessem ouvir sua mensagem de salvação e vir a conhecê-lo. Naquele dia, cada pastor nosso, até os que estão nos Estados Unidos, derramamos lágrimas. Era uma dor grande demais para todos nós. Chorei quando soube, mas me alegrei porque existem pessoas como ele que são corajosas até o último instante. O verdadeiro mártir é assim. Ele não usou de violência e nem a propagou. Era contra a violência. Protegia os inocentes, por isso estava disposto a morrer. Isso é martírio. O mártir não usa de violência jamais. Ele é pacífico e autêntico em seus métodos. A política usada era de paralisá-los. Eles o escolheram porque perceberam que ele era muito ativo e viam nele uma ameaça. Em um descaso total pelos direitos da família, as autoridades já tinham enterrado Hayk, que sabiam ser um cristão, em um cemitério islâmico, somente 6 dias após sua morte. Um mês após visitarmos o lugar onde o corpo do meu pai foi achado, encontramos e pudemos conversar com o jardineiro que havia encontrado o corpo dele naquele lugar. Ele nos disse que quando viu a foto da carteira de identificação que estava em seu bolso e a cruz que usava no casaco, percebeu que o corpo ensanguentado era o corpo de um pastor. É estarrecedor pensar que até esse homem simples podia identificar claramente o corpo e, ainda assim, as autoridades o enterraram como um indigente apenas 6 dias depois de sua morte. A igreja requisitou que o corpo fosse transferido para o cemitério cristão de Terá. Estava chovendo quando desenterramos o seu corpo. Ele estava totalmente lameado e coberto apenas com tecido de nylon. Foi assim que nós retiramos o corpo. Então nós providenciamos o traslado do seu corpo para o necrotério. Quando viram o corpo, compreenderam a brutalidade do seu assassinato. Foi um momento terrível para cada um que estava ali. Nenhum de nós tinha visto algo assim. Havia muitos hematomas pelo corpo e também muitas facadas na altura do seu coração. O corte do coração tinha cerca de 10 centímetros. O corte incomum feito em seu coração parece que foi feito com um cinzel. Eu posso dizer que o nosso irmão Hayk deu seu coração 2 vezes para o Senhor Jesus Cristo. A primeira vez foi quando ele entregou sua vida a Cristo. E a segunda, quando teve o coração cravado por ele. Quando se morre desse jeito, a afeição da pessoa permanece congelada. Mas o seu rosto estava em paz. E creio que quando ele estava entregando o espírito, Hayk deve ter feito a mesma oração de Jesus. Pai, perdoa-os, porque eles também não sabem o que estão fazendo comigo agora. Quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, se refere aos heróis da fé, ela diz: homens dos quais o mundo não era digno. Gostaria de dizer a vocês que este mundo definitivamente não era digno do meu irmão Hayk. A morte inesperada do irmão Hayk me afetou de forma tremenda. Não posso dizer que alguém consiga substituí-lo. Não encontrei ninguém que possa ficar em seu lugar. Eu perdi um irmão a quem eu amava muito mesmo, de maneira muito especial. Lemos sobre essas coisas nos livros, ou até no livro de Atos dos Apóstolos, mas jamais poderíamos imaginar que elas poderiam acontecer em pleno final do século XX no Irã. Hayk foi esfaqueado 26 vezes.
Aquelas feridas estão marcadas na memória de cada um de nós de forma definitiva, para sempre. O preço que Hayk pagou foi muito alto, e cada um de nós sentiu isso. Ele não era simplesmente um homem muito espiritual. Era talentoso com as palavras, músico, mecânico. Devido ao conhecimento médico, era o médico da família. Ele também era um sociólogo, um psicólogo. Mesmo sendo muito humilde, ele era uma pessoa polivalente. Esse homem estava disposto a desistir de tudo isso porque sabia em quem cria. Ele cria no nosso Senhor Jesus. Mártir por Jesus. Todos os cristãos sabiam do grande sacrifício que a igreja tinha ofertado. Hayk realmente renunciou à vida, fazendo ecoar as palavras de Jesus. Ninguém tira minha vida, mas eu a dou por espontânea vontade. Porque levantou a voz em prol de outros, ajudando os que iam morrer. Quando, na sexta-feira, Jesus foi crucificado, havia uma pessoa que sabia no lugar de quem Cristo havia morrido. Esse era Barrabás. Se há uma pessoa no Irã que sabe que Hayk morreu em seu lugar, essa pessoa certamente sou eu. Eu espero que essa seja a nossa oração essa noite. Meu Deus e meu Senhor, porque seu querido filho Jesus morreu naquela cruz por mim, eu tenho um compromisso com o Senhor. De agora em diante, eu prometo que viverei por Ele e para Ele, e eu também estou pronto para morrer por Ele. Nunca nos arrependemos do sacrifício de Hayk. Ele morreu em favor de pessoas como de Baj. A palavra de Deus diz: não há amor maior do que dar a própria vida por um amigo. Jesus deu a vida por nós para que pudéssemos ser seus melhores amigos. E Hayk deu sua vida por um amigo para a glória de Deus e para que louvemos a Deus sempre. É incrível notar que, mesmo nesse contexto de perseguição, os cristãos persas foram corajosamente ao funeral. O martírio de Hayk acabou por fortalecer